Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast de Governador Valadares que busca eternizar grandes histórias de pessoas marcantes e edificantes da nossa cidade. E hoje tenho a incrível honra de poder eternizar o maravilhoso enredo de vida da doutora e que é uma das grandes vozes e caras da área da odontologia, sobretudo quando o assunto é harmonização facial. Doutora Lisiara Torres, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora Lisiara, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É uma incrível honra poder eternizar e ter a oportunidade de conversar com uma pessoa do seu gabarito. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, bom dia, eu que agradeço, é uma honra também estar aqui, poder falar um pouquinho da minha história, do meu trajeto profissional. Doutora, vou te fazer uma pergunta de cunho pessoal, mas você vai entender onde eu quero chegar. Nesse final de semana, ou no mais tardar, na última semana por completo, em algum momento desses dias, você conversou com o seu marido, com a sua mãe, com os seus colegas, com as suas amigas, sobre algo ligado à sua saúde mental ou de alguma saúde mental de alguma outra pessoa do seu círculo? Sim, sempre converso sobre esse assunto. E onde eu quero chegar? Nós sabemos que o debate sobre saúde mental ficou em voga no mundo muito por conta, infelizmente, do advento nefasto que foi a pandemia na nossa história de vida. Não se falava tanto sobre saúde mental igual se fala nos dias atuais. Eu creio que se eu tivesse feito essa pergunta para você e se eu te conhecesse pré-2020, talvez ali em 2017, 18, 19, você ia responder, não, jamais passou a perguntar para alguém sobre a saúde mental dela. Porque, de fato, esse assunto ficou em voga no mundo a partir de 2020. Verdade. E como você mesma disse, não sei com quem, mas ficou muito comum falar sobre saúde mental com amigos, familiares, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Lisiara Torres mentalmente falando neste ano de 2026? Olha, posso dizer que hoje está em equilíbrio, graças a Deus, em total equilíbrio com a vida profissional, com a vida pessoal, com a família. E isso que você falou é muito legal, porque realmente, depois da pandemia, abriu, né, esse espaço para a gente falar sobre saúde mental. Igual eu falei, conversei muito sobre isso com várias pessoas, porque hoje a gente fala, eu, graças a Deus, converso com meu marido, converso com minhas amigas, converso com meus familiares, até com os meus filhos, que são tão pequenininhos, mas eu vejo tamanha importância desse assunto na vida deles, para eles crescerem, né, tendo essa noção de que precisa se abrir, precisa expor aquilo que está incomodando, mesmo tão pequenininhos, já deixo isso em aberto, que eles podem contar com o papai, podem contar com a mamãe, que a gente está sempre ali para ouvi-los e acolhê-los. O que foi a pandemia para a sua história de vida? Então, foi um momento difícil, como para todo mundo, né? Não tenho dúvidas, mas foi um momento em que eu me tornei mãe. Eu engravidei em 2019, então em 2020 eu tive meu primeiro filho. Não foi fácil, claro, principalmente pelo isolamento social, né? Eu lembro, inclusive, de um momento que... porque eu digo, quando a gente tem filhos, a primeira oportunidade é de receber famílias, todo mundo conhecer seu filho, né? Então, quem teve filho em 2020, 2019, não teve isso, né? Então, assim, o pouquinho que eu recebia de visita já enchia meu coração. E eu lembro de um momento que meu filho, acho que tinha 2 ou 3 meses, bem novinho, mas foi a primeira vez que eu saí com ele. Saí, assim, fui na garagem da casa de uma amiga e essa amiga também tinha ganhado filho. Eu só sabia chorar. Sim. Porque era uma necessidade de encontrar, de reunir, que estava todo mundo em falta com isso. Mas a pandemia, eu acho que sim, apesar de ter sido muito sofrida para o mundo inteiro, foi um momento de muita reflexão, onde a gente aprendeu muito sobre priorizar aquilo que realmente é importante, que é a nossa família, nossa saúde, e aproveitar e viver o presente, certo? Qual foi o momento... É claro que, como você mesmo disse, tem um componente que ficou muito marcado na sua história de vida dentro da pandemia, que foi a gravidez. Isso. E, consequentemente, o nascimento do seu filho, do seu primeiro filho, sobretudo, é um momento muito marcante. Mas se der para poder tirar esse acontecimento tão importante e icônico nessa história de vida,
Qual foi o momento mais difícil para você pensando na pandemia, não somente em 2020, mas também em 2021? Mais difícil? Difícil dizer, mas talvez eu acho que essa parte do isolamento social. Eu sou uma pessoa que gosto de estar perto dos meus amigos, da minha família, gosto de todo mundo reunido, todo mundo junto. Sim. Então isso foi de fato sofrido para mim, né? Eu acho que no mais foi isso, né? Quando estávamos na pandemia, eu lembro que você via os debates nas redes sociais e conversando com os amigos. Eu lembro, sobretudo em 2020, quando todo mundo viu que era algo muito mais sério do que 2 semanas reclusos Sim. dentro de casa, muita gente falava, quando a pandemia passar, vamos tentar ser diferente, no sentido de aproveitar mais a vida, abraçar mais, não ficar tanto em rede social, enfim. Muitas pessoas prometeram muitas coisas. E muitas pessoas cumpriram essas promessas e muitas pessoas deixaram de mão cumprir aquilo que havia prometido na pandemia. Mas a pandemia, eu acho que ela foi um grande marco na vida de qualquer ser humano que habita nessa terra. E olha que foi uma dádiva de Deus poder viver a pandemia e permanecer neste plano, Sim. mesmo diante de algo que mudou a vida humana em todos os aspectos. Qual foi o grande legado, doutora, que a pandemia deixou nessa história de vida? Aquele legado, aquele ensinamento que você carregará para sempre consigo até o seu último dia aqui na Terra? Sem dúvidas, viver o presente. Viva o presente, cuide da sua saúde, cuide também da sua saúde mental, né? Que uma está 100% ligado à outra, mas, sem dúvidas, viver o presente. É isso que você falou, abrace aqueles que você ama. A gente não sabe o dia de amanhã. A pandemia veio para nos provar isso, que você pode ter 1000 planos, que pode vir algo, um vírus, que transforma tudo, a vida de todos. Então é isso, viver o presente, amar, ser amado e se entregar, né, ao que está sendo vivido aquilo ali, sem pensar tanto no futuro, sem sofrer, né, com esse pensamento lá na frente. Viva o hoje. Como era a doutora antes de se tornar a doutora Lisiarra Torres nos tempos de escola? Na escola, eu era uma pessoa extrovertida, uma pessoa alegre, gostava, como sempre, né? Igual eu falei, gostava de sempre estar rodeada dos amigos, gostava daquela resenha, de cumprimentar todo mundo todo dia. E determinada, persistente, principalmente naquelas matérias em que eu gostava, né? Me dedicava muito, enfim, é isso. Tem saudade dos tempos de escola? Com certeza. São tempos inesquecíveis, né? Em que a gente tem muitas boas memórias, é onde a gente cria os laços afetivos, as amizades. Tenho vários amigos que são da época de escola e que mantêm o vínculo até hoje. Enfim, só saudades, boas lembranças. E sobre essa última palavra que você citou na sua explanação, de fato é um termo que vem na nossa mente quando a gente lembra do período escolar, porque tem um tópico muito impactante no tempo de escola, que é um período das nossas vidas que jamais voltará. Sim. Por isso que eu imagino que com os seus filhos hoje, imagino que você faz questão de falar com eles, aproveite o máximo que vocês puderem, porque é um período que não volta mais. E se a gente parar pra pensar, né, doutora? Você que é adulta, mãe, esposa, empreendedora, formada, a nossa vida durante o tempo escolar, a nossa única obrigação era qual? Passar de ano. Isso aí. Diferentemente do que nós temos nos tempos atuais. No seu caso, por exemplo, no meu caso e na vida de qualquer adulto. Então, assim, é um período gostoso de lembrar porque a vida era muito mais leve, Sim, muito mais tranquila. Qual é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente à escola ou a uma das escolas que você estudou, independentemente do dia, independentemente do horário, vem na sua cabeça na hora. Quando você passa em frente a uma das escolas que você estudou. É isso, é estar rodeada dos amigos, das amigas, bons momentos, alegria, graças a Deus, né? Lembro com muita alegria de todas as atividades, principalmente dos trabalhos em grupo, né? Sempre que tinha um trabalho em grupo, eu adorava. Vamos almoçar na casa de fulano hoje. Aí juntava todo mundo, aí o trabalho virava, já emendava numa atividade ali
Então, é disso. São boas lembranças, graças a Deus. Você foi escolhida ou você que escolheu a odontologia para sua história de vida? Ambos. Porque a odontologia, eu não nasci falando, quero ser dentista quando crescer, de forma alguma. Eu, inclusive, no ensino médio, eu não tinha uma definição do que eu queria. Mas eu sempre sentia que era a área da saúde, sabe? E eu lembro de uma amiga minha, que, né, estão nessas aí da amizade de escola, Sim. que é minha amiga até hoje. A gente combinou junta. Ela falou, nossa, que eu quero ser dentista. Ela queria muito ser dentista. Hoje ela não é. Eu me tornei dentista por causa dela e hoje ela é engenheira. Que legal. Mas eu me lembro muito dela falando, não, vamos fazer odontologia e tudo. E desde que ela falou isso, plantou uma sementinha em mim que eu falei assim, será? Nunca tinha pensado em odontologia. Comecei a pesquisar, comecei a acompanhar. Na época tinha aqueles testes... Vocacionais, isso aí. Teste vocacional. E eu lembro que sempre saía 2 resultados. Aí um deles saiu psicóloga e dentista. Eu falei, acho que eu tô mais pra dentista do que pra psicóloga. E realmente, assim, fui pesquisando, fui gostando. E quando eu entrei na faculdade, eu vi que realmente foi algo, assim, que talvez nesse momento tenha me escolhido. Aquilo que eu via que cuidar dos outros era o que realmente fazia sentido pra mim. E sobre cuidar do próximo? A odontologia hoje ganhou um corpo muito grande e nós podemos pegar a cidade de Governador Valadares como exemplo acerca de como a odontologia é vista, não só por vocês profissionais, mas principalmente por nós que somos leigos e que precisamos do trabalho de vocês, independentemente da especialidade em que o dentista atue. E nós sabemos, doutora, que falar sobre odontologia hoje é algo muito ligado à parte estética. E dentro da sua profissão, de onde que veio a ideia ou o chamado para fazer parte da odontologia, sobretudo estética? Olha, quando eu me formei na odontologia, ainda não sabia qual área eu gostaria de seguir. Então, de imediato, eu não fiz uma especialização. Eu fiz um curso de aperfeiçoamento, não me lembro se eram 10 ou 12 meses, em dentística. Sim. Né? Dentística e estética dental. E foi quando eu vi que eu realmente gostava já da estética. Legal. Então, gostava muito, né, de transformar sorrisos, vamos dizer assim. E logo depois, quando eu terminei, sempre atuando, né, formei, já comecei a trabalhar. Desde que eu me formei, nunca deixei de trabalhar. Mas logo depois desse curso, eu queria escolher uma especialização para seguir. Na época, eu escolhi a ortodontia, que são 3 anos de curso, né, a especialização. E é também uma área que envolve estética, porque você transforma o sorriso, né? O aparelho, você coloca o aparelho no paciente, o paciente chega de um jeito e você entrega ele de outro. Então, você transforma a autoestima daquele paciente, transforma muitas vezes até a fala daquele paciente. Então, realmente é transformador. E nessa época, quando eu estava no meu último ano de especialização, foi quando teve aquele boom da harmonização. Estava iniciando, assim, na odontologia. Muita gente empolgada e tudo. Falei, deixa eu fazer um curso, vou ver qual é. Foi quando eu fiz meu primeiro curso de harmonização. Então, isso era 2017 ou 2016, nem me lembro, né? Assim, de fato, qual ano era, mas já tem bastante tempo. Foi quando eu fiz um curso de imersão, de botox, preenchimento. Como foi um curso rápido, foi um curso de um final de semana, eu não senti segurança em atuar na época. E isso acho que diz muito do profissional, né? Porque a gente tem que ter ética, a gente precisa saber quando a gente pode ou não atuar. A gente precisa sentir segurança, estar apto, né, para fazer o que tem que ser feito. Então, nessa época, eu ainda não sentia. E como eu estava terminando a especialização em ortodontia, não foi uma época que eu me dediquei tanto a isso. Mas sempre com aquela sementinha plantada ali no meu coração. Falei, olha, acho que talvez uma hora eu vou para aquele caminho. Mas eu estava terminando, foi no ano do meu casamento. Então, eram outros planos, né? Claro. E foi no ano que eu vim para Valadares, né? Que eu me mudei para Valadares. Então, eu tinha que começar minha vida aqui, minha vida profissional. Então, eu pensei, agora não é o momento de eu investir em cursos nessa área. Deixa eu focar aqui na minha ortodontia. E desde então, né, foquei. Mas, há uns 2 anos atrás,
por volta disso, foi quando eu comecei a ter essa viradinha de chave. Na minha cabeça, lá no fundo, pensava, gente, será que eu vou me render à estética? Será? Eu sou paciente da estética, né? Não deixo de fazer meu botox jamais. Então, foi quando eu comecei a estudar, quando eu conversei com meu marido, que eu acho que isso faz toda a diferença. Você ter um apoio ali, né? Dentro de casa. E foi quando eu conversei e falei, eu acho que eu quero mudar. Eu quero ir para essa área, é uma área que chama muito minha atenção, uma área que eu me interesso. E eu tive todo o apoio, que era o que eu precisava, né? Daquele empurrãozinho. Então, foi quando eu decidi começar a especialização em harmonização, começar a fazer cursos, fiz alguns cursos fora e quero fazer muitos outros. Sim. E foi assim, a partir disso aí, que eu tive essa virada de chave, que eu falei, eu quero cuidar da autoestima de outras pessoas, transformar a autoestima, trazer esse olhar para a pessoa mesmo, né? Essa realização, para a pessoa se sentir mais feliz, mais segura. Enfim, é isso. Acho que é isso. Por que a odontologia estética e principalmente os procedimentos estéticos ganharam essa relevância no mundo todo? E vamos colocar o Brasil, e aí eu tô falando de orelhada, depois vou até pesquisar, Sim. mas sem sombra de dúvidas o Brasil deve liderar ou deve estar nas primeiras posições de um ranking de países com a maior procura de procedimentos estéticos e também dos países em onde existe a maior quantidade de profissionais ligados não só à odontologia estética, mas também à medicina, biomedicina, enfim. Por que a harmonização, os procedimentos estéticos, sobretudo, ganharam essa relevância tão exponencial no mundo todo, na sua visão? Realmente, é no mundo todo e o Brasil realmente lidera, né, essa questão. Nem sabia. Aí, bacana essa questão de procedimentos estéticos. Mas eu acho que as pessoas começaram a se preocupar mais com a estética. Não só com a estética, porque lá atrás, quando começou a harmonização na odontologia, ainda era uma fase de muito exageros. Sim. Todo mundo fazia aquele tanto de preenchimento, fazia questão de mostrar que estava, né, fazendo procedimentos estéticos. Hoje já é o contrário. Hoje todo mundo quer mais sutileza, mais naturalidade. E eu acho que foi um boom até para levantar a odontologia. Legal. Porque eu mesma, quando me formei, eu posso dizer que eu fui uma profissional frustrada no início, sabe? Porque a gente forma, a gente acha assim, vou trabalhar, vou ganhar meu dinheiro e tudo. Não é bem assim, né? O profissional recém-formado na odontologia é muito desvalorizado. E foi como eu me senti, porque já trabalhei em clínicas, né? Já trabalhei em vários lugares, igual eu falei, eu sou de Fabriciano, então trabalhei em Patinga, Fabriciano, Timóteo, eu rodava aquilo ali tudo, sempre trabalhando muito. Mas eu me lembro, em uma dessas clínicas, que eu atendia 35 pacientes num dia, né? Era uma loucura. Mas me ofereceram pagar R$10 por limpeza, por profilaxia. E aquilo, gente, não tem nada mais desmotivador do que você saber do seu valor, que isso é muito importante, né? Não é só você esperar o outro te dar o valor, enxergar você como uma boa profissional. Sim. Você tem que se dar o valor. E eu, graças a Deus, sempre me dei. Então, aquilo desmotivava, me entristecia. Então, eu vi essa harmonização como uma oportunidade para muitos dentistas voltar a enxergar a odontologia como uma bela profissão, entendeu? Não dizendo que as outras, tem muitas outras especialidades que transformam, né? Prótese, implante, você devolve o paciente a função mastigatória, a função de fala, todas as funções, né? Relacionadas ali com boca, mas essa autoestima vem muito ali da harmonização. E eu acho que realmente foi um momento que levantou a odontologia, que trouxe esse boom para a odontologia e foi muito bom, entendeu? Você tocou num tópico muito importante na sua vida profissional que vai ao encontro daquilo que eu sempre busco falar com quem senta onde você está sentado hoje, que é sobre gestão de carreira e saber tomar decisões. E você passou por um momento, por um período na sua vida profissional que muitas pessoas
já passaram ou estão passando, que é quando você se sente frustrado e até se coloca como uma pessoa duvidosa no sentido de ter competência ou não de estar ali. Sim. Só que, como tudo na vida, problema, frustrações, todos nós temos. Mas eu penso que, e pode ficar à vontade para concordar ou discordar, principalmente, que tudo depende do jeito que você enxerga tal situação. E você, como você mesma disse, se sentia frustrada em um momento da sua vida profissional. Doutora, qual foi o start ou quando você viu que era a hora de mudar e quando você parou para pensar e até mesmo para poder se estimular que você não era aquilo que você estava vivendo e que poderia muito mais na profissão? Para ser sincera, eu sempre enxerguei isso. Eu sempre, graças a Deus por Amém. isso, né? Mas eu sempre soube que mesmo trabalhando, igual mencionei, né? Esse lugar que eu trabalhei, que ofereceram R$10 por procedimento, eu sempre enxerguei que eu conseguia ir muito além daquilo ali. Que eu falei, cara, estudo tanto, me dedico tanto, invisto em cursos, gosto de trabalhar com material de qualidade, por que eu vou me sujeitar a isso? Né? Não faz sentido para mim, como profissional, me sujeitar a isso mesmo e colocar nessa posição. Eu acho que nós, profissionais dentistas, né, profissionais da área da odontologia, a gente tem que se dar o valor, é importante sim, para que o outro possa nos valorizar. E essa transição, podemos dizer assim, né, essa transição de carreira que eu tive foi justamente assim, vamos dizer que por conta da minha situação com os meus filhos, eu queria dedicar mais tempo a eles, eu queria deixá-los na escola, queria participar mais das atividades da escola, queria almoçar em casa, coisa que eu nunca conseguia fazer, sempre levava a minha marmitinha ali para o trabalho. Falei, não é. Isso está longe de ser uma realização para mim, porque a minha primeira realização sempre vai ser dentro de casa. Né? Enquanto eu estiver feliz como mãe, como esposa, como mulher, aí sim eu vou conseguir entregar o melhor para os meus pacientes, para a minha segunda colocação, que é de profissional. E como e o que fazer para entregar o melhor para os seus pacientes? Correr atrás, sem dúvidas. É você se qualificar, você ter conhecimento técnico, você ter a prática, correr atrás mesmo, não tem outro segredo, gente, é estudar, é se dedicar, se entregar, viver aquilo ali da melhor forma possível. Eu acho que a gente tem que sempre ter a humildade para reconhecer que a gente tem sempre que crescer, né? E isso, graças a Deus, eu tenho. Eu posso... Acho que nunca vou me considerar a melhor na minha área, porque eu sempre terei essa humildade de acreditar que eu sempre vou ter onde evoluir, entendeu? E acho isso muito importante, principalmente para a área da saúde. A odontologia estética, como nós dissemos agora há pouco, e você corroborou com essa tese, tem crescido muito. E Governador Valadares é uma cidade de exemplo, pelo menos aqui na nossa região, da quantidade de profissionais que atuam nesse mercado e, consequentemente, da alta procura das pessoas em poder ficarem de bem consigo mesmas. E, mediante um crescimento tão exponencial, surge a alta concorrência. Mesmo você sendo tão jovem, não só de vida, mas também de tempo de inserção nesse nicho. Sim. Como se destacar em um mercado totalmente concorrido? Sempre buscar dar o seu melhor, né? Digo, não só na entrega do tratamento, na entrega daquilo que o paciente pediu, mas você escutando o paciente de forma humana, né? Eu acho que nós da área da saúde, nós da odontologia, a gente tem que sempre colocar em primeiro lugar a escuta. É muito importante isso. Muitas vezes um paciente tem uma queixa que de tudo nem é tão uma queixa estética, mas é algo que incomoda ele ali, que você precisa escutar, você precisa acolher ele para depois, né, tentar sanar esse problema dele. Mas que a gente nunca possa perder essa humanidade mesmo, né? Ser humano, né? Ser humano nos atendimentos. Qual que é o limite da harmonização facial? Em que sentido, limite? Eu sabia que você ia perguntar isso porque eu vou entrar numa seara que tem sido muito debatida. Não é que ela tem sido muito debatida no sentido de
de ser assunto nos grandes veículos de comunicação ou nos grandes meios de comunicação. Na internet é muito debatido quando se deparamos com figuras, sobretudo as mais famosas do país, atrizes, jogadores de futebol, enfim, que mudam, como o pessoal costuma dizer, né, brincar, mudam até o CPF quando Sim. faz um procedimento estético. E para quem é leigo e que não atua na área, fica horrorizado com o resultado de uma Sim. pessoa que transfigurou totalmente o seu rosto. E aí surge aquele debate, sobretudo para quem é leigo. Uhum. É mais culpa, entre aspas, do paciente ou do profissional que atestou e assinou ali aquele compromisso de mudar praticamente o CPF da pessoa? E como eu estou do lado de uma das referências desse segmento aqui em Governador Valadares, te faço essa indagação. Existe limite para a harmonização facial? Existe, não, tem que ter, né? É necessário ter. Na sua própria pergunta, você já deu a resposta. Nem sabia. Você já falou aí que o profissional que atesta aquilo que o paciente está pedindo, ele está errado, com certeza. A gente tem que ter noção até, né? Do que pode ser feito, o que deve ser feito, o que o paciente pediu e o que o paciente precisa. Sem dúvidas, é a nossa visão, né? O paciente, ele não pode... Ele vai pedir o que ele quer, mas você vai entregar aquilo que ele precisa, certo? Você não vai fazer... O seu paciente te pediu, sei lá, talvez 15 ml no rosto, você acha que ele precisa de 5, você não vai entregar 15. Por que você vai entregar 15? Sim. Tudo isso é uma questão de conversa. O paciente também precisa entender o que você está disposto a fazer. O paciente, acredito eu, que o paciente vai procurar o profissional, que ele vai encontrar no profissional que ele está procurando aquilo. Ele vai... talvez pelos próprios resultados anteriores, né, que o profissional apresenta a ele vai ver, poxa, esse aqui exagera um pouquinho, esse aqui perde a mão um pouquinho. Ou não, essa daqui gostei, essa aqui entrega tudo com muita naturalidade. Então isso vai sim do profissional e certamente é culpa do profissional. O que mais te encanta em fazer parte desse subgênero da odontologia, que é a parte da harmonização facial? Sem dúvidas, entregar mais autoestima, mais confiança, que um paciente que se sente bem, que está bem, se sente bonito, ele é um paciente mais confiante, né? Seja no trabalho, seja em casa, onde quer que seja. E eu acho que quando a gente se sente bem também, a gente se olha no espelho e acha, poxa, tô bem. Você acaba ficando bem ou tentando ficar bem com as outras áreas da sua vida, entendeu? Quando você entrou nesse segmento, você tinha um sonho, ou melhor dizendo, vários sonhos. Uhum. E mesmo com pouco tempo de experiência nesse ramo, qual foi o grande sonho que você já realizou pertencendo à área de harmonização facial? Eu tenho muitos sonhos a realizar ainda, mas só de já estar atendendo em um consultório tão bacana, onde fui tão bem acolhida, tive essa oportunidade, já é uma realização de um sonho. Mas eu tenho muito a conquistar ainda, tenho certeza, muito a aprender, muito a correr atrás e assim quero continuar. Voltando a algumas casas da nossa conversa, falamos aqui sobre como esse mercado tem sido altamente concorrido mediante a presença de inúmeros profissionais nesse segmento. E principalmente por parte de nós, porque eu também me encaixo nesse quadro de profissionais autônomos, existe a necessidade de se criar, de fazer com que o seu nome possa se transformar em uma marca dentro de um segmento, dentro de uma área. Sim. E ainda mais na área da odontologia estética, penso eu que essa necessidade é ainda mais urgente, porque se a pessoa não te procurar, ela vai procurar outro profissional, vai gostar e vai se fidelizar com esse outro paciente, com esse outro profissional. Perdão. Qual a importância de poder fazer com que o nome, por exemplo, Lisiara Torres, possa se tornar e ser uma marca na cabeça de inúmeros pacientes ou de futuros pacientes aqui em Governador Valadares? Muito importante, eu acho que é exatamente aí que você vai
mostrar o seu diferencial. Como eu disse, igual a gente falou, essa questão do exagero, dos limites, eu, em mim, gosto que seja feito tudo com muita naturalidade, né? Gosto de preservar minhas características, preservar o meu eu, né? Sim. Sem transformar. Então, acho que o diferencial do profissional é esse. O que você quer? Que o seu paciente te procure e por quê? Eu quero que o paciente me procure para que ele se sinta mais bonito, se sinta mais confiante, mas sem perder as características que ele tem, sem perder os traços dele, entendeu? Então, eu acho que é isso. Você, como profissional, você tem que mostrar aquilo que você domina, aquilo que você quer que o paciente te procure para ser, né? Um paciente que quer uma beleza mais harmônica, uma beleza mais natural, mais sutil. É isso. Quando nós pensamos em harmonização facial, automaticamente a gente pensa em mulheres que ficam ainda mais esbeltos mediante os procedimentos. Mas tem uma palavra que você falou em uma das suas explanações, que foi autoestima. E para nós homens, autoestima tem um significado. Muitos homens até renegam esse termo para suas próprias vidas. Mas para vocês mulheres, doutora, o que significa autoestima? Eu acredito que o apreço por você mesmo, para nós mulheres, é muito importante, de extrema importância. Uma mulher sem autoestima é uma mulher, posso dizer até que infeliz, né? Porque, digo por mim, eu preciso me olhar no espelho, me sentir bem para estar feliz com as outras áreas da minha vida, entendeu? E eu acredito que a grande maioria das mulheres, aquelas que falam que não, acho que estão mentindo, porque a gente precisa se sentir bem, a gente precisa se enxergar com carinho, entendeu? Então é isso. E você atuando no segmento em que você atua, constantemente muda e transforma e até mesmo restaura inúmeras autoestimas. Você, enquanto profissional da odontologia, sobretudo da odontologia estética, sabe muito bem disso. E durante todo esse tempo, doutora, e pegando um gancho nessa última resposta, qual foi a grande história, através de Cidadã, que você pôde restaurar ou fazer com que uma autoestima pudesse aparecer novamente através de um procedimento estético, através de uma harmonização facial? Qual a história mais marcante que, por algum motivo ou outro, marcou a sua história de vida para sempre? Marcar para sempre. Eu acho que, na verdade, todas as histórias marcam um pouco, né? A nossa vida profissional para sempre. Mas, principalmente, aquelas que às vezes chegam com uma queixa específica, bem Sim. específica, e você consegue transformar aquela queixa em algo que ela enxerga como uma qualidade, até, né? Uma paciente, por exemplo, com um queixinho mais retruso, e você entrega aquele perfil, que é algo que sempre incomodou a paciente, um perfil maravilhoso em que ela se sente confiante para falar assim, ó, em todos os ângulos, aquilo marca a gente, entendeu? Em relação à sua história de vida enquanto mulher e sobretudo profissional, e voltando um pouco sobre gestão de carreira, a Lisiara Torres de 2016 imaginava estar onde você se encontra profissionalmente falando? Se sim, o porquê? Acho que não. Eu sabia, assim, igual eu falei, sempre acreditei em mim mesma. Acho que isso é muito importante para qualquer área da sua vida, né? Qualquer área que você vai seguir. Mas, igual eu falei, no meu momento de recém-formada, fui uma profissional um pouco frustrada. Já pensei em desistir várias vezes da odontologia, mas sempre tinha algo lá no fundo que me falava assim, não, você vai vencer, você vai, segue firme. E eu lembro uma frase que meus pais têm muita fé, né? Ensinou a mim e os meus irmãos a sempre terem muita fé também, nunca desistir, né, dos sonhos. Mas uma frase que meu pai sempre falou e que me marca muito é: em tudo dai graças. Então, aqueles momentos que foram difíceis para mim, lá atrás, hoje, são momentos que me tornaram mais forte.
né? Sem dúvidas, mais resiliente. Todo aquele sofrimento, podemos dizer assim, sofrimento, angústia, tudo isso serviu como amadurecimento, tanto pessoal quanto profissional. Então, apesar, né, daquele momento lá no início ter sido sofrido, ter sido difícil, hoje eu vejo que tudo fez parte do meu crescimento profissional. Hoje eu vejo importância até nisso, até no sofrimento, até na dor. E você é uma mulher com muita bagagem profissional e, obviamente, pessoal. Mas se atendo à sua vida profissional. E você tocou num ponto que vale muito a pena ser reforçado. Por quê, doutora? Quem te vê hoje, bem-sucedida, não só profissionalmente, mas financeiramente, que foi através, né, e mediante a tudo que você teve que fazer profissionalmente falando, talvez não imagine o que você já passou e que só você, Sim. juntamente com seus pais ou os amigos próximos, sabem que você passou. E talvez, doutora, uma dificuldade ou as dificuldades que você passou, para muita gente pode parecer algo supérfluo, no sentido de que, isso aí é coisa pouca perto do que eu passei. Mas tem uma frase de um fisiculturista que eu gosto muito e acompanho, que ele sempre fala: só você, por exemplo, sabe o peso de ser você mesma, nos momentos de glórias e nos momentos de derrotas. E se a gente parar para pensar, na nossa vida enquanto profissional e pessoalmente falando, a gente mais perde do que ganha. Por isso que a gente comemora tantas nossas vitórias. Verdade. Se você pegar o Real Madrid, que é o maior clube do mundo, mesmo sendo o mais vitorioso e o mais temido, na história dele, ele mais perdeu do que ganhou. Por isso que ele comemora tanto, e todo clube de futebol, por exemplo, comemora tanto um título, porque a gente sabe o peso de uma derrota. Sim. E na nossa vida, enquanto ser humano, não deixa de ser diferente. O quanto que as suas dores, frustrações e derrotas te ajudaram a ser essa mulher e profissional forte que tu és hoje? Ai, muito. Muito. Igual eu falei, eu acho que tudo isso faz parte do processo. E crescimento, conhecimento é algo intransferível. Acho que, apesar, né, todas aquelas dificuldades que um recém-formado em odontologia passa, um dia serve de aprendizado. Sim. E querendo ou não, aquilo ali tudo também é vivência, é prática. Você vai ver o que você quer levar para a sua vida, o que você de fato não quer, né? Então, eu vejo tudo isso hoje, gente, com muita leveza, como muita experiência. Tudo isso me trouxe amadurecimento, crescimento, enfim, né? Sou grata, até pelos perrengues, vamos dizer assim. Doutora, qual que é a grande mazela dessa área da odontologia aqui em Governador Valadares? Algo que você observa que poderia ser melhorado, porque você, com a influência que você tem, com certeza conhece outros profissionais, Sim. é próxima de outros, tem menos contato, mas às vezes conhece outros profissionais, enfim. E nós sabemos que tudo na vida tem os pontos positivos e os negativos. Sobretudo profissionalmente falando, sempre tem uma coisinha a ser melhorada, não só na visão, por exemplo, dos pacientes para com os profissionais, ou entre vocês mesmos profissionais. Enfim, o que deveria ser melhorado? Qual que é a grande mazela da área da odontologia, sobretudo a parte estética, que na sua visão poderia ser melhorado? Olha, eu acho que as pessoas não visarem somente o financeiro, e sim a queixa principal do paciente, tentar trazer para ele. Claro que o financeiro é importante, né? É o que paga nossas contas, é o que sustenta a gente, mas não focar só nisso. Focar na queixa, preocupar-se em devolver a estética, a autoestima, a confiança para o paciente. E também uma coisa que é muito importante, igual você falou aqui, tem muitos profissionais, muitos bons profissionais, inclusive tem muitos, né, amigos dessa área que me incentivaram até, né? Hoje eu não consigo ver como concorrente, vamos dizer assim. Pessoas que me incentivaram, que eu tenho grande, assim, gratidão mesmo por ter incentivado a eu seguir essa área. Mas quando tem uma intercorrência, por exemplo, será que estão todos preparados para lidar com essa intercorrência? Então, acho que tudo isso é muito importante, você correr atrás da sua qualificação
e da sua prontidão também para estar ali pronto para atender as demandas do paciente, caso venha a ter uma intercorrência, entendeu? Doutora, na sua vida pessoal, você é freguês, como diriam os mais antigos, de inúmeras lojas, restaurantes, bares. E isso faz parte da vida de todos nós. Sim. Quem é que não gosta de falar que é freguês ou freguesa de um barzinho muito famoso aqui da cidade, ou de um restaurante, ou de uma loja, no seu caso, alguma loja muito chique aqui de Governador Valadares de bolsa, sapatos, enfim. E isso faz parte da nossa vida. Mas se tratando da Lisiara Torres, profissional da odontologia e que tem a harmonização facial consigo como parte do seu trabalho, como fazer com que uma pessoa possa ser fiel ao seu trabalho? Difícil, hein? Eu acho que é isso que eu tô falando aqui desde o início, vou continuar falando, é você entregar o seu melhor todos os dias. Vai ter dia difícil? Vai. Não é todo dia que a gente está disposto a estar ali atendendo com um sorriso no rosto. Sim. Tem os dias difíceis, tem os dias de desânimo, né? Tem dias que você atende pouco paciente, você pensa, poxa, podia estar atendendo mais, né? Mas é você não desistir, você persistir, você acreditar em você mesmo sempre, acreditar que você sempre vai ter o que evoluir, sempre precisa correr atrás e fidelizar o paciente nisso, na sua entrega, né? Você entregar o seu melhor sempre. Existe glamour na odontologia atualmente? Podemos dizer que sim, né? Em especial nessa área da harmonização, que está em alta, né? Vamos dizer assim. Por que existe esse glamour? Na sua visão? Na minha visão, eu acho que tudo que lida com estética, lida um pouco, sim, com glamour, né? Não tem como desvincular uma coisa da outra. O profissional que lida com estética, ele precisa do glamour, vamos dizer assim. Porque senão, de que adianta a estética, né? Então, existe sim, em especial, o profissional da harmonização facial. E tem quem goste, tem quem não goste. Eu gosto. Doutora, a nossa vida é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E o mais interessante é que, se a gente parar para pensar, todo livro que se preze tem páginas negativas, contando histórias tristes, mas, em compensação, páginas maravilhosas, contando Sim. histórias lindas. E, diferentemente do que acontece nos livros propriamente ditos, nós sabemos que, na nossa vida enquanto ser humano, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá e nos concede a autoria e a liberdade de nós mesmos fazermos as páginas dos livros das nossas vidas de formas diferentes. Sim. Então, doutora, todo dia quando você acorda, você é como se fosse uma espécie de um pincel ou de uma tecla de um teclado que escreve uma página do livro da sua vida. Sim. Hoje você está escrevendo, quando você acordou. Amanhã será do mesmo jeito. E tem dia, doutora, vamos pegar a sua última semana e vai mexendo aí na sua cabeça, que a segunda-feira, ela pode não ter sido a melhor segunda-feira da sua vida. Por inúmeras razões. A terça, totalmente diferente da segunda. E assim vai. Sim. E é assim a nossa vida. Talvez é uma das graças de viver, né? Que a gente nunca sabe o que a gente pode planejar. Sim. Mas a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia seguinte. E é assim a nossa história de vida. E como eu disse anteriormente, Deus é tão maravilhoso que Ele nos concede a propriedade de fazermos com que as páginas das nossas vidas possam vir de diferentes formas. Pode ser um dia muito marcante, um momento, um período, um mês muito especial, ou pessoas únicas, marcantes e edificantes na nossa história de vida. E podem ser também números. E esse número pode ser muito especial, pensando na vida, por exemplo, de um homem, o número de um jogador que ele é muito fã, o dia do aniversário, ou o número da sorte. E também, como eu disse anteriormente, pode ser o número que corresponde ao dia do aniversário de uma pessoa
E na sua história de vida você tem um número que ele é muito único e marcante na sua história, que é o número 19. Afinal de contas, foi através desse número que Deus te deu e te concedeu, acima de tudo, a dádiva de ser mãe. Sobretudo o dia 19 de maio de 2020. O que esse dia representa para a história da Lisiara Artois? Representa mudança. Porque quando a gente se torna mãe, né, falando na minha experiência, a gente sempre muda. Não tem como você gerar um ser, criar um ser, o ser nascer de você e você continuar a mesma pessoa. É uma entrega eterna, né? Vamos dizer assim. Especialmente para mim, que sempre sonhei muito em ser mãe, sempre foi um desejo, e eu sempre expus isso, né? Eu e meu marido, desde quando a gente namorava, a gente falava, queremos ter 2 filhos. Então, sempre foi um desejo, se não o maior desejo da minha vida, foi ser mãe, era ser mãe, e graças a Deus tive, né, essas 2 bênçãos. E você disse do dia 19, meus 2 são do dia 19. Um é 19 de maio e o outro 19 de agosto. Dia que eu nasci também, 19 de agosto. Que legal. Então, é realmente uma data que transformou minha vida, mas transformou para melhor. Porque quando você se torna mãe, você passa a enxergar o mundo de outra forma. Você vê que o mundo não gira ao seu redor, mas você se torna o mundo de alguém. Então, nossa, não tem nem o que falar. Até me emociono para falar disso, porque realmente são datas que transformaram minha vida. Graças a Deus para melhor. Quem é e o que representa a dona Etelvina para sua história de vida? Minha avó. Ela é minha avó paterna, mãe do meu pai. Uma pessoa de muita fé. Uma pessoa maravilhosa, que deixou muita saudade. E muito extrovertida, tinha um jeito muito alegre. Ai, é só saudades mesmo. Quando e como foi a sua última conversa com ela? Não me lembro exatamente como, porque foi na época de pandemia, então na época que estávamos todos isolados, né? Se não me engano, foi em um momento na casa do meu pai, mas ela sempre com um olhar com muito carinho pra gente, né? Pra gente, nós netos. Enfim, não lembro exatamente a última conversa, mas lembro do último momento, sim. A nossa vida, né, ela tem essa questão, né, de sermos passageiros, né? Nós estamos de passagem aqui na Terra. E a sua avó faleceu e virou uma estrela no céu. Mas, se por uma dádiva divina você pudesse, ao invés dessa pessoa que vos fala, ela tivesse na sua frente aqui agora, o que você falaria para ela hoje? Eu ia falar, tá vendo, vó? Tô aqui, me formei, me dediquei, tenho certeza que ela sentiria orgulho de mim. Não tive a oportunidade de tratá-la, mas eu lembro quando eu fazia odontologia, ela sempre brincava, você vai trocar meus dentes, vai consertar meus dentes e tudo. Então, assim, eu tenho certeza que eu deixaria ela com muito orgulho e seria um prazer, uma alegria enorme poder cuidar dela como paciente, né? Não só como avó, como paciente. O que são Dona Penha e José na sua vida? Tudo. São eles quem me ensinaram, igual eu falei, a ter fé, né? A nunca desistir daquilo que a gente acredita, a se dar o devido valor como ser humano, como profissional, a sempre cuidar dos seus, né? Cuidar da minha família e priorizar a família. Eles sempre, né, com esse pensamento e com essa sabedoria, passando essa sabedoria para a gente. E sempre levar a vida de forma otimista, né? Mesmo diante as dificuldades, diante aos obstáculos, sempre levar de forma positiva e acreditar que vai dar tudo certo, porque no final dá. No livro da sua história de vida, qual foi ou qual é o capítulo mais triste? E o que você fez ou está fazendo para poder passar uma borracha ou tentar esquecer esse capítulo que tanto te oferiu?
Não tenho exatamente assim um capítulo mais triste, graças a Deus, Amém. porque igual eu falei, eu sempre tento levar as coisas de uma forma muito positiva. Claro que já tive muitas situações em que, né, a gente vê a vida virando de cabeça para baixo, mas não tem uma situação específica, né, para poder citar aqui para você, que foi o que desandou minha vida. Mas, igual eu falei, sempre tento levar as coisas de forma positiva, sempre com muita fé e sempre acreditando que vai dar tudo certo. O que a Lisiara Torres de 2016 falaria para a Lisiara Torres de 2026? Eu diria, continue, você está no caminho certo, não desista, terão momentos difíceis pela frente, mas você é capaz, acredite em você mesmo, se dê o devido valor, que outras pessoas também vão acreditar em você. O que a Lisiara Torres de 2026 quer falar para a Lisiara Torres de 2036? Quero dizer também, acredite, continue onde você está, continue no caminho certo, mas lembre-se, priorize sempre a sua saúde mental, sua saúde física, para que você esteja bem para cuidar dos seus. Porque no final o que mais importa é isso, você estar bem para cuidar dos seus, daqueles que você ama, em especial os filhos e o marido. Como dissemos anteriormente, somos passageiros. E essa entrevista aqui vai ficar para sempre no YouTube. Vai ser igual quando você vê alguma entrevista de alguém que você queira ver e ela foi concedida há 10 anos, 30 anos. Na verdade, não 30, mas há 15 anos, 2010, 2011, enfim. O que a Lisiara Torres quer deixar de legado e como você quer ser lembrada aqui na Terra? Quero ser lembrada como uma pessoa alegre, uma pessoa fiel àquilo que ela acredita, uma pessoa persistente, que não desiste fácil e, claro, como um ser humano, em especial uma mãe dedicada, uma pessoa que cuida daqueles que amam e uma profissional ética e responsável. Quem é Lisiara Torres? Quem é? Lisiara Torres, nascida em Fabriciano, 1990, casada, mãe de 2 filhos maravilhosos, formada em odontologia e uma pessoa de fé, uma pessoa feliz, graças a Deus, uma pessoa resiliente, uma pessoa forte, uma pessoa que acredita na bondade das pessoas, né? Que infelizmente o mundo hoje tem muitas dificuldades, né? No mundo de hoje, mas que eu continuo acreditando na bondade das pessoas. Defina a sua vida com uma palavra. Amor. Defina a sua história de vida com uma frase. Persistência. Uma frase. Uma frase, perdão. Pode ser um versículo, um trecho de uma música, fique à vontade. Em tudo dá graças. Defina essa conversa com uma palavra. Troca. E foi uma troca pra lá de especial. E como eu fiz questão Verdade. de te agradecer antes da gente poder começar, te agradeço e reitero mais uma vez as palavras que eu citei anteriormente, porque fiquei muito feliz quando você aceitou e principalmente estou muito feliz de poder ter imortalizado a sua maravilhosa história de vida enquanto mulher e profissional. Você é uma mulher incrível que faz jus ao nome que você possui na cidade. E parabéns por ser quem você é, não só enquanto profissional da odontologia, mas sobretudo enquanto mãe, esposa, filha, neta, amiga. E foi um dia inesquecível para a minha história de vida profissional. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Que você também continue com esse projeto lindo. Obrigado. Continue dando a oportunidade dos profissionais poder mostrarem aquilo que eles são, tanto na vida pessoal quanto profissional. Para mim também foi uma honra. Eu que agradeço mais uma vez pelas palavras. Doutora, e o Histórias e Memórias de hoje, o primeiro desta semana, derradeira semana do mês de maio, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.